Traz para mim no telão, e por enquanto só aqui no telão do Comunidade, o circuito que flagrou o furto. Esse circuito aqui, essa câmera, segura essa imagem para mim, segura essa imagem para mim. Essa câmera faz parte do circuito de segurança de um supermercado, Alvorada, aqui em Cuiabá, que flagrou um minuto de bobeira da vítima que teve o carro levado, que parou para ir no mercado e deixou o veículo ligado. Estes dois aqui perceberam a oportunidade e furtaram o veículo. Só que na fuga, desesperados, nervosos, eles atropelaram um idoso que não resistiu aos ferimentos. Um deles também morreu em confronto com equipes da Rotam. Solta a imagem, enche a tela, solta a imagem, enche a tela para quem está em casa acompanhar. Eles entram no veículo, fogem com o veículo e na fuga atropelam e matam um trabalhador, um pai de família, um avô. O furto por volta da 1h da tarde de ontem. Vem aqui para o estúdio. As nossas equipes acompanham esse caso desde ontem. Substitui para mim essa imagem aqui do circuito pela reportagem, pelo início da reportagem. As nossas equipes acompanham esse caso desde ontem. Assim que o jornal terminou, o Kaique e o Nino Silva foram para o local já do confronto. Trabalharam durante toda a tarde, ouvindo testemunhas, ouvindo os policiais. O Rafael Medeiros trabalhou na retaguarda, atrás das imagens, que nós compartilhamos ontem em primeira mão, através do nosso site, o www.mtplay.com.br. E hoje de manhã, diante de informações novas, o Rafael Medeiros construiu uma reportagem com todos esses elementos que foram levantados pela nossa equipe atuando nesse caso. Classificado por mim aqui como uma tragédia. Porque toda vez que um pai de família, um trabalhador morre, para mim é uma tragédia. Vamos juntos acompanhar aqui no telão a reportagem do Rafael Medeiros. Vai. O assalto foi à luz do dia, pouco antes da 1h da tarde, no bairro Alvorada, em Cuiabá. Repare esses dois homens. São bandidos. Minutos depois que eles passam, a vítima chega. A vítima chega nesse carro, estaciona, liga o alerta e vai levar uma marmita em um lava-jato do outro lado da rua. A dupla percebe que o veículo ficou ligado, volta, entra no carro e foge. Do outro lado da rua, a vítima corre, pedindo socorro. O carro funcionando, com o ar ligado, atravessei do outro lado, no lava-jato, entreguei a marmita para o menino que pegou, levou para a senhora. Quando eu virei para ir para o carro, atravessar a rua do outro lado do carro, eles já saíram com o carro. Uma viatura da Rotam passava pelo local e iniciou a perseguição. Na fuga, a dupla atropela um motoqueiro na Avenida Tancredo Neves. José de Alimateia de Lacerda, de 56 anos, foi arremessado. Não resistiu e morreu no local. Depois do atropelamento, os bandidos ainda batem em um HB20 que estava estacionado na calçada. Os bandidos abandonaram o carro e pularam dentro do córrego do Barbado. Os criminosos se dividiram e continuaram a fuga pelas manilhas do esgoto. Segundo a polícia, houve confronto entre militares da Rotam e criminosos. Um dos bandidos não resistiu e morreu, depois de receber um tiro na cabeça e nas costas. O outro criminoso conseguiu fugir, mesmo ferido.
A polícia precisou retirar a tampa do bueiro para os profissionais do SAMU ainda tentarem salvar a vida do bandido. Mas o criminoso já estava morto. Uma arma pistola 380 foi apreendida. Estava nas mãos do criminoso que atirou contra os militares. Conseguiu identificar um dos criminosos que trocou o tiro com a guarnição da Rotan. E em razão da injusta ameaça e agressão, os nossos policiais da Rotan dispararam e foi alvejado um criminoso. Esse criminoso veio a óbito aqui no local e infelizmente também o motociclista, veio a óbito em razão do acidente. O outro criminoso já foi observado quem ele é, nós estamos em fases de identificação criminal e certamente nós prenderemos esse criminoso também, trazendo aí as barras da justiça. Nessa situação eu acredito que esses meliantes estavam em outras procuras de outros tipos de roubo, utilizando esse veículo subtraído. Teve inclusive lá na própria região de Alvorada, teve uma tentativa de roubo lá, uma senhora. Eles não obtiveram êxito. Segundo informações, estava carregada. Há várias cápsulas dentro do bueiro da pistola, o que comprova que houve disparo contra os policiais. Então, temos bastante informações aí do fato, principalmente pelos crimes antecedentes. Foi uma perseguição, infelizmente o suspeito reagiu e o Estado teve que intervir. Então... Um dos bandidos conseguiu fugir pela rede de esgoto e ainda não foi encontrado. A polícia acredita que ele ficou ferido. Será que não está morto também aí por algum dos bueiros da região? É inadmissível o que essa dupla fez. Tirou a vida de um trabalhador, de um pai de família, de um idoso de 60 anos, que estava provavelmente voltando para o trabalho em uma das principais avenidas de Cuiabá, quando foi atingido na moto pelos dois, que eu trato aqui como suspeitos por educação com você, mas eu queria usar outro adjetivo. Em velocidade e em fuga atingiram o idoso que não resistiu aos ferimentos. Puxa para mim mais uma vez o circuito de segurança que flagrou o acidente que tirou a vida do trabalhador, porque essa vida aqui que morreu aqui no bueiro, para mim, o que me preocupa, e eu classifico essa ação como tragédia, é a morte do trabalhador. Atropelado, covardemente, pelos dois suspeitos que tinham acabado de furtar um veículo. Pega essa imagem aqui e enche a tela. Dá o play. Olha como foi violenta a batida. O veículo por pouco não capota. O trabalhador foi arrastado. A resposta das autoridades foi rápida. Precisa ser e tem sido assim em Cuiabá, em Várzea Grande, em todo o estado de Mato Grosso. Essa bandidagem tem que ter medo de atuar em Mato Grosso. Porque sabe que se encontrar de frente com a viatura vai ter problemas. E essas respostas rápidas da Rotan, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da PRF, de todos, elas são importantes para a gente virar essa página da criminalidade no estado de Mato Grosso. São 11 horas e 29 minutos e eu vou voltar a conversar com o Rafael Medeiros, porque ele vai atualizar informações sobre esse caso com você. Porque ele segue trabalhando, é aquilo que eu compartilhei com você. O Kaique começou essa reportagem trabalhando ao lado do Nino Silva. O Rafa estava na retaguarda, atrás de imagens, na investigação. E hoje de manhã a gente teve que reconstruir a reportagem porque tivemos acesso a novas informações. Rafa, o que tem de novo nesse caso agora pode compartilhar com a gente?
Pois é, Trindade, a gente volta só para atualizar algumas informações sobre este caso. Por exemplo, a vítima, o motoqueiro que morreu, o seu José de Alimateia de Lacerda. Ele era um mestre de obra, ele estava trabalhando no bairro Grande Terceiro e depois da 1h ele estava voltando para casa para almoçar em Várzea Grande, quando ele foi atingido, atropelado, arremessado e acabou morrendo ali às margens do córrego do Barbado. O corpo dele foi liberado hoje de manhã, após exame de necrópsia. Ele morreu com um traumatismo craniano. A cabeça dele chegou a ser aberta com o impacto da batida, segundo a Politec. O corpo dele foi liberado e os familiares estão velando esse corpo da vítima em Várzea Grande e o sepultamento será também na mesma cidade. Eu conversei com a Polícia Civil também agora há pouco, também com o comandante da Rotan, para saber se o criminoso foi identificado, se alguém apareceu, se ele tem nome, quem que é esse bandido. Recebemos a informação que até o momento o corpo dele permanece no Instituto Médico Legal aqui de Cuiabá. Nenhum familiar foi procurar pela vítima. Há suspeita que este homem não seja aqui de Cuiabá. Ele não estava com nenhuma documentação e nem aparelho celular. Os policiais da Rotan informaram que a dupla já era criminosos que faziam assaltos. Horas antes do roubo do veículo, eles teriam roubado 3 pessoas bem próximos à rodoviária de Cuiabá. Inclusive, um dos celulares da vítima foi encontrado dentro do veículo e estava com um dos bandidos. A polícia informou que o criminoso que conseguiu fugir até agora não foi encontrado. Ele entrou nas Manilhas sentido Cochipó. E a polícia montou todo o cerco policial nas saídas ali dos bueiros. E havia a suspeita que ele ia sair bem próximo a Todima, onde tem uma saída de esgoto bem grande, onde passaria o corpo dele, né? Os policiais montaram a barreira policial durante toda a noite praticamente e o criminoso não apareceu. A polícia acredita que ele esteja ferido porque houve confronto, houve troca de tiros entre os policiais e os 2 bandidos. Só que ali no córrego os 2 se despistaram. Um foi para a região da General Melo, região do Dom Aquino, e o outro foi para a região do Cochipó. E o criminoso não foi encontrado. A polícia vai até montar uma força-tarefa para entrar dentro das Manilhas para ver se encontra esse criminoso, para ver se encontra pelo menos os restos mortais, porque ele não foi encontrado até o momento. Os cercos policiais foram desmontados na manhã de hoje. Segundo a polícia, durante toda a madrugada haviam rondas nas regiões de saída de esgoto, principalmente na região do Cochipó. Policiais da Rotan e do 9º Batalhão que fizeram todos esses trabalhos. Então, as últimas atualizações são essas. A vítima, o motoqueiro que não tinha nada a ver com nada, estava voltando para almoçar, vai ser velado em Várzea Grande. O criminoso que morreu não foi identificado até agora e o bandido segue foragido. A Polícia Civil investiga este caso juntamente com a Corregedoria da Polícia Militar, já que houve intervenção do Estado. E o bandido que morreu, ele recebeu 3 tiros, um na cabeça e 2 nas costas. Trindade. Rafa, muito obrigado pelas informações, 11h33. Trindade, como assim, Trindade? O cara não tem documentos pessoais, não portava documentos pessoais, mas a polícia sabe que eles teriam praticado outros crimes. Eu explico para você, calma. Vem cá. Primeiro que quando os policiais encontraram com o corpo celulares de vítimas de roubos registrados há pouco, ali na mesma região de onde o carro foi levado, na rodoviária. Esse supermercado fica perto, questão de 3 ou 4 quadras da rodoviária. Ou seja, vítimas registraram boletins de roubos ou furtos de celulares próximo à rodoviária, onde os suspeitos tinham as mesmas características dos 2 que roubaram o carro. Trindade, mas ele não usou de violência, ele pegou e entrou no carro, não seria furto? Para mim é roubo, o cara está armado. Ah, mas se alguém entende diferente, direito da pessoa. Então isso leva a crer, esses elementos levam a polícia a entender que o grupo vinha praticando uma série de roubos e assaltos na região. Até porque assaltos praticados em datas diferentes, as características batem com as dos suspeitos. Um morreu, o outro eu também acho que foi, viu? Também acho que foi.